Olá! As enchentes no estado de Minas Gerais deixaram mais de 50 mortos e um número de desabrigados que supera 50 mil. Além da tragédia humana, muitos animais também tiveram que fugir dos seus habitats naturais. Eu converso sobre o tema aqui no Palavra Aberta com o deputado mineiro Zé Vitor, do PL. Olá, deputado. Oi, Mariana, tudo bem, né? Deputado, o senhor foi a algumas cidades. Como é que está a situação agora desses desabrigados, principalmente, né, depois de toda a enchente? Olha, o que aconteceu em Minas Gerais foi algo trágico, inimaginável. Talvez os veículos de comunicação não conseguiram transmitir tamanha dor e tamanho desastre que nós tivemos ali. E o que é mais impressionante foi numa área grande, né? Numa região grande, na região metropolitana, na região do Vale do Rio Doce, na Zona da Mata e em outros tantos municípios também de Minas Gerais, mais de 100 municípios atingidos. De fato, o que nos preocupa é que episódios semelhantes ainda podem surgir. Nós estamos no período chuvoso e, enfim, foi algo... Por esse giro que nós demos no estado agora, a gente percebeu que é um retrato muito ruim. Como você bem disse, os números impressionam. As imagens também. As imagens também, mas um número de desabrigados enorme, os municípios numa dificuldade financeira tremenda, necessitando do apoio do governo do estado, do governo federal para recolocar a sua vida em dia. Então é um desastre sem precedentes e que a gente... É claro que tem algumas justificativas para isso, mas, enfim, era algo, de fato, que nós não esperávamos, ninguém esperava, e nós temos que agora, enfim, minimizar os danos e cuidar das pessoas acima de tudo, né? Eu fico pensando assim, essas pessoas, porque normalmente esse tipo de desastre acontece com aquelas pessoas mais pobres e que terminam construindo casas em lugares que são perigosos, perto de encostas, pode cair. Essas pessoas, depois de um desastre desse tamanho, nem assim elas estão um pouco mais com vontade de deixar o lugar, porque existe isso, né? Elas querem ficar onde elas foram criadas, onde elas estão acostumadas. Elas estão um pouco mais com vontade de sair dali e o governo está cuidando disso? Sabe uma coisa que eu percebi? Assim, e isso não é um fato exclusivo para aquelas pessoas com menor poder aquisitivo. Se nós formos a Belo Horizonte, grandes condomínios estão instalados em regiões montanhosas. E é claro que sofreram menos com desabamentos, mas estão sobre áreas posso assim dizer, áreas também sobre um certo risco. As famílias mais afetadas, Marina, são aquelas que estão às margens dos rios, sobretudo, pegar o exemplo de Governador Valadares, aquelas que estão às margens dos rios, aquelas que estão às margens do rio, como também acontece em Ubá, essas têm sofrido. E aí, nós temos quase 30 mil pessoas desabrigadas em Governador Valadares. Não é uma estrutura pronta para receber todas essas pessoas. Eu tenho certeza que o desejo delas não é ficar ali naquele lugar, não é estar naquele lugar, e agora não é ficar onde estão, alojadas em ginásios, em escolas, mas agora é uma grande força-tarefa. Valadares, em especial, não é uma região que eu milito tanto, que eu sou tão presente, mas nós temos que lembrar que ela recentemente foi atingida teve um reflexo da questão do rompimento da barragem de Mariana, que atingiu todo o Rio Doce, e agora vem mais essas enchentes. Enfim, é uma cidade está sendo muito castigada. O prefeito André tem feito um grande trabalho, tem feito o possível, mas como você bem disse, agora é a hora de juntar forças, governo do estado, governo federal, que tem uma capacidade de investimento maior, e ajudar esses municípios, para ajudar essas famílias que, respondendo a sua pergunta, não queriam estar ali e nem podem ficar na situação que estão agora, né? Deputado, e as causas, deputado? E a prevenção? O senhor está falando de tudo que se pode fazer com o que já aconteceu nessa última enchente. Isso. Mas e daqui para frente? O que pode ser feito? Teve uma MP, né, que foi o governo federal, de 900 milhões que foram dados, mas parece que isso não está sendo suficiente. Nós temos que corrigir os danos. As cidades estão numa situação caótica, o trânsito prejudicado, a rede de drenagem boa parte dela comprometida, as pessoas desabrigadas, sem residências. Então nós temos cidades a serem reconstruídas, né? As causas, para mim, são diversas, mas algumas delas, a impermeabilização do solo. Nós temos
Você percebe que em outras regiões, claro que não sofreram com uma chuva tão pesada, mas onde havia áreas mais descobertas, não pavimentadas, não impermeabilizadas, o solo conseguiu absorver parte daquela chuva. Em regiões, na região metropolitana, muito urbanizada, ali nós tivemos, não há um espaço para tanta água num volume tão grande, em tão pouco espaço de tempo. Então ali é um problema. E tem aqueles canos enormes também. Impermeabilização é um problema, os córregos e rios todos canalizados, isso, enfim, aquilo ali tem um volume que é possível de ser absorvido ali pela água, pela rede de drenagem, né? Mas como o volume de água foi absurdo, mas nós temos também ocupações desordenadas em alguns casos, em alguns municípios. Eu imagino que no passado, eu sempre ouvia dizer isso, as terras mais valorizadas é aquelas próximas dos rios, dos córregos, e as pessoas tinham uma tendência de morar próximo a essas casas, a essas regiões, né? E muitas delas ainda continuam vivendo ali nessas áreas de preservação permanente, ao lado desses cursos d'água, e agora sofreram com a elevação do nível desses cursos d'água. Enfim, o desastre foi total. São várias as causas. E agora infelizmente, nós temos aprendido a duras penas com esses desastres. E Minas tem sido palco de alguns deles. Eu acredito que nos próximos meses agora, além dessa reconstrução, é a gente definitivamente sentar e rediscutir esse nosso planejamento urbano. E, inclusive, nós apresentamos um projeto de lei aqui que é muito claro, que diz que nós temos que destinar recursos aliados ao plano diretor, que nós não podemos sair aqui distribuindo recursos para todos os lados, para todas as cidades, de qualquer maneira, não. Tem que ser num plano baseado no plano diretor. Planejamento urbano é algo que a gente precisa manter vivo, e essa tem que ser uma grande pauta para esse ano, ainda mais diante das eleições municipais, né? Com certeza. É isso. Muito obrigada, deputado. Infelizmente o tempo acabou, a gente sabe que os subtemas são muitos. Exatamente. Mas fica para uma próxima vez. Muito obrigada. Obrigado. Eu conversei com o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, sobre as enchentes que assolaram o estado, suas causas e consequências. Até a próxima.